Programa A Caixa Mágica. 100 anos da Voz do Rádio no Brasil. Apresentação: Fernando Mansur e Luiz Carlos Silva. Minuano de Rio Grande. Super Rádio Tupi. Cidade. Oi. Jovem Pan 1. JB-FM. Fluminense FM Estéreo. R$ 94,9 MHz. Ouvimos Paralamas do Sucesso com Mensagem de Amor e Óculos. Fluminense FM. Olá, alegria de estar aqui com você. Diga-me lá, conte-me tudo, não me escondas nada. E hoje, né, Luiz Carlos Silva, vamos receber seu quase xará, Luiz Antônio Melo, jornalista, radialista, escritor, nosso amigo, bacharel em comunicação social, fundador da Rádio Fluminense FM em 1982. Luiz Antônio foi repórter da Rádio Jornal do Brasil entre 75 e 1981, editor de jornalismo da Rádio Cidade, né? Estivemos juntos lá, de 79 a 1981. Também trabalhou no Jornal do Brasil, no Caderno B, no Estadão, na Rede Manchete de TV, outras mídias. E, atualmente, o Luiz Antônio é o diretor sênior do jornal A Tribuna, também de Niterói, né? E também diretor da Rádio LAN, Luiz Antônio Melo, Rádio LAN, www.radiolan.com.br, e freelancer na área de comunicação e cultura. Quer dizer, joga nas 11 posições, né, Luiz Carlos? Pois é, meu filho. Completo. Este é completo. Né? A Rádio LAN é a rádio que tem Elan. Isso aí. Gostei. Gostei. Um prazer enorme estar aqui com vocês, entendeu? Dividindo esse precioso passo, eu acho sensacional, que é falar de rádio. Que coisa melhor que falar de rádio? Não existe. Não é? Parabéns. Na sua bio, na pequena bio que nós falamos aqui sobre você, o rádio está muito marcante, né? Você, fundador da Rádio Fluminense, Luiz Antônio Melo, Rádio Fluminense, a maldita, você está sempre vinculado, não é, Luiz Antônio? Na verdade, eu entrei pela primeira vez em rádio, foi esse ano, na Rádio Federal, AM Niterói, né? Com Marcos Kilzer, Jorge Davidson, Carlos Sigman, né? E foi justamente estando numa rádio rock, na Rádio Federal, uma rádio bacana, que naquele momento, Mansur, eu tive uma percepção de que aquele era o meu ambiente, o meu habitat. Eu falei, eu não quero mais sair desse ambiente. Sabe? E a Rádio Federal, ela era na Rua da Conceição, no centro de Niterói, né? Era uma rádio pequena, porque já pertencia ao Grupo Manchete, mas estava com a possibilidade ainda de ir para a Rua do Russo, né? Estava para o prédio da Manchete. E ali eu aprendi, olhando e tal. Eu via um pouco da magia, sabe, do rádio, a magia de fazer alguns sons, né? E, acima de tudo, a magia do invisível. O que sempre me fascinou no rádio é a magia do invisível, da pessoa ter a liberdade de ver o que quer. Pode ser o locutor que quiser, ela pode botar o Batman. Esse cara é o Batman. Ela pode... Por isso, até hoje, estranho, né? Com esse advento de internet, as rádios no Facebook, você vê o locutor. Aquela mística, eu fiquei muito impressionado com aquilo, porque eu era ouvinte da rádio e, quando eu cheguei lá, os locutores são completamente diferentes do que eu imaginava. Entendeu? Então, eu imaginei isso aí uma coisa que deve dar um impacto popular muito grande. Pensei em tempos de rádio nacional. Quantas pessoas não viram César de Alencar? Quantas pessoas imaginaram César de Alencar? Da maneira que elas quisessem, né? Então, ali, Mansur, eu vi que não ia sair mais do rádio. E, para minha felicidade, o rádio não saiu mais de mim também. Então, fizemos esse convênio
E dali fui para a Rádio Tupi, AM, estagiei, fui repórter de cidade popular do programa Paulo Barbosa, programa Paulo Lopes, transmitindo dos bairros de periferia do Rio, ao vivo. Aí fui para a Rádio Jornal do Brasil, que, na minha opinião, eu considero um doutorado que eu fiz em rádio jornalismo. Tudo que eu sei, aprendi lá. Tudo que eu também acho que sei, eu aprendi lá. E tive o privilégio de ver nascer a Rádio Cidade, sabe? Cidade. E quebrou todo aquele paradigma, né, da rádio FM ser uma rádio chamada de elevador na época. Vocês fizeram uma mega revolução de linguagem e eu acho que até hoje não foi superada. Até hoje não foi superada. Ela pode ter sido imitada e até mal imitada, mas até hoje a Rádio Cidade, para mim, ela é uma referência de linguagem, entendeu? E a partir dali a Fluminense é meio que consequência desse balaio todo, né? Eu fui vendo, ouvindo você. Eu me lembro de uma coisa que você disse uma vez, numa daquelas reuniões que o Clever fazia todo mês no Estúdio A. Você falou um pouco da sobriedade da Rádio Cidade, daquela linguagem sóbria da Rádio Cidade. Porque a Rádio Cidade não era escandalosa, ela era informal. É diferente. Eu fiquei prestando atenção você falando, porque tinha chegado um relatório do Ibope muito bom da Rádio Cidade, muito bom. Ela tinha, sei lá, 2 ou 3 vezes mais do que 3 meses antes. E a sobriedade, a rádio, ela respeitava o ouvinte, assim, né, a questão da sobriedade. Você que tocou nisso. E isso eu levei para a Rádio Fluminense. A locução da Fluminense era uma locução sóbria. Não? Então, era quase uma Rádio Cidade, um pouquinho Rádio BFM, quase. Então, por que ficou diferente? Bom, a Fluminense entrou de maneira tão forte, porque eu não imaginava, né? Eu não imaginava que 40 anos depois da festa, eu tinha comemorações de uma rádio que nasceu muito pequena, né? Como uma rádio federal, mas era uma rádio rock, e faltava uma rádio rock. Eu me lembro da camiseta que vocês me deram, autografada, tipo, sucesso lá, papapá. E volta e meia eu falava com o Clever, no telefone, pedindo a opinião dele. Clever, o que você está achando aí? Ele falou, vai em frente. Vai em frente, vai fazer aí. E uma vez impressionante uma música do Rum de São Paulo, chamada Carnaval do Geraldo. E aí, mandei a fita para a Rádio Cidade, né? Mas aí deu um problema técnico. Ele ficou com essa música. Olha o Geraldo me chegando, vai vir cá no canal. Uma coisa bem interessante. Então, saí da cidade, da Rádio Fluminense, né? Fui fazer outras emissões e tal. E agora também eu estou com a minha aqui da Rádio LAN, né? Que é um stream, tá, né? Estou com 3.000 músicas tocando rock and roll e tal, e eu falando, tá? E agora estou tendo esse privilégio de estar com vocês aqui. Você, para mim, sabe, eu acho que é um mentor que eu tenho, assim, com muita honra. Eu falo sempre isso, porque você sempre deu toques legais, sempre. É que eu sempre digo, a melhor função do jornalista que eu tive da Rádio Cidade, fui o único jornalista da Rádio Cidade, era poder levar notícia lá. Subia, porque eu entrava no estúdio e ouvia um pouquinho ali. E eu ouvia vocês conversando. Eu ouvia você passando horário por Sandoval, sabe? Eu ouvia você, ou então passando por Romilson, e sempre tinha uma conversa assim que eu falei, pô, interessante, nunca pensei nisso. Aí eu ficava só ali meio Forrest Gump, sabe? Andando ali no meio da rádio, sendo da rádio, mas meio de voyeur, vendo aquilo tudo, não sei o quê, os papos, as coisas engraçadas e tal. E ali eu vi quanto era espontâneo, e daí vem, eu acho, a Rádio Cidade. Eu jamais esqueci da Rádio Cidade. Se não fosse a Rádio Cidade, não teria movimento. Com certeza, filmo isso. Bacana, Luiz. Boas recordações. O Luiz Carlos teve a ideia, fiquei até emocionado aí com o seu relato. O Luiz Carlos Silva, ele convidou o Amaury Santos para fazer uma pergunta para você, Luiz Antônio.
meu querido Mauri. Vamos ouvir aqui. Olá, Mansur. Olá, Lula. Primeiro, parabéns pelo projeto. Segundo, pela presença aí do Luiz Antônio Melo, meu grande amigo, que juntos, ao lado de Serginho Vasconcelos, pusemos no ar no dia 1º de março de 1982 a Fluminense FM, a maldita. Luiz, por falar em 1º de março, conta como é que foi a história de que nós passamos alguns meses planejando e programando e vendo como é que seria a programação da rádio e do dia 1º para o dia 2 nós tivemos que mudar tudo. Conta essa história que você conta como ninguém. Grande abraço, companheiro. Um abraço para você, Lula. Um abraço para você, Mansur. Tchau, tchau. Grande amigo, que juntos, ao lado de Serginho Vasconcelos, pusemos no ar no dia 1º de março de 1982 a Fluminense FM, a maldita. Luiz, por falar em 1º de março, conta como é que foi a história de que nós passamos alguns meses planejando e programando e vendo como é que seria a programação da rádio e do dia 1º para o dia 2 nós tivemos que mudar tudo. Conta essa história que você conta como ninguém. Grande abraço, companheiro. Um abraço para você, Lu. Um abraço para você, Mansur. Tchau, tchau. Legal. Abraço. Essa história é sensacional. Essa história realmente tem razão. Ficamos desde julho de 81, julho de 81, tendo programações, conversando, estudando. O Sul deu uma surpresa. Mansur? Oi, filho. Estou te ouvindo, Luiz. Tá bom. Estamos vendo. Aí ficamos ali, junho, julho, agosto, fazendo programações e vendo que música combinava com outra, uma coisa assim, diria, entre aspas, quase científica, eu, a Mauri e o Sérgio Vasconcelos. E, enfim, botando o foguete, preparando lá as turbinas para o foguete subir. E foi uma coisa tão assim, sentida e pensada aquela rádio, né? Eu me lembro do Arrigo Barnabé, que eu não conhecia, a Mauri que me apresentou Arrigo Barnabé, Itamar Assunção, o grupo da Lira Paulistana, aquele pessoal todos malditos, de uma maneira geral. Aí, quando chega no dia da estreia da rádio, que foi uma madrugada que depois eu conto, né? Eu, Sérgio, a Mauri, a Selma Boiron estreando em rádio, né? Aliás, a maioria das locutoras estreando, nunca tinham trabalhado em rádio. Ela entrou às 6 da manhã, estou eu, Mauri e Sérgio lá fazendo vinheta, gravando de madrugada e tal. Aí entramos com a rádio no ar, com emoção e tal. E no final do dia nós chegamos à conclusão que a rádio não estava boa. Nós três, pô, essa rádio não está legal. Mansur, nós demolíamos a rádio, fizemos outra, os caras, outra. A rádio nós fizemos em meses, nós fizemos em 24 horas uma outra rádio. Então, ninguém sabe que a Fluminense teve 2 estreias, no dia 1º e no dia 2, porque ela estava muito racional, ela estava muito presa, ela estava muito teórica. E a gente não é assim, né? Nós somos brasileiros. Aí foi isso, aí soltamos a bomba lá e foi, emplacou. Mas ela teve que arremeter no primeiro dia. Essa história também não esqueço não, Mauri. Bacana. Ela começou jogando na retranca e vocês mexeram no esquema e botaram o time para frente. Foi o seguinte, Lúcio, na verdade, ela entrou muito com um terno muito alinhadinho, sabe? A gravata combinando, o cabelo penteado. Eu era uma maldita, pô, entendeu? Ela estava toda certinha. Se você pegar teoricamente ali, né? Eu me lembro perfeitamente que tinha um violão do João Bosco, de um show que ele fez em São Paulo, maravilhoso. Era um solo de violão meio flamenco, meio do concerto de Aranjuez. E nós falamos, não vamos colocar isso aqui, não, porque aí fica uma coisa, não. Vamos colocar isso aqui. Aí ela ficou toda ensaiadinha, sabe? Parecia uma coisa muito organizada, muito, sabe, cartesiana demais. Aí a sorte é que eu não gostei, mas eles dois também não gostaram. Então foi uma coisa assim, nós três demolimos de novo, do zero, né? Mas foi muito legal. Foi uma experiência que, sabe, eu acho que o espírito da rádio se impôs. Olha, eu quero que seja assim. E assim foi. Muito interessante. E o Samuel Weiner Júnior, o filho
que não teve a oportunidade de usufruir desse momento, não é, Luiz Antônio? O Samuca, olha, o Samuca é um cara, um grande amigo que eu tinha, e ele é, de certa maneira, a semente que acabou gerando a Rádio Fluminense. Nós estamos num plantão de domingo, né? E aqueles plantões, porque você lembra bem, a ação do JB era no sexto andar, sim, e a Rádio JB também, mas só que tinha uma distância, né? A gente ia, eventualmente, sei lá, ia ter alguma coisa, tal, trocava, e era um dia nublado, um domingo tranquilo, não estava acontecendo nada e tal. Aí eu fui conversar com o Samuca, tomando café com ele. Aí ele falou assim, pô, tinha maior vontade de fazer um programa de rádio. Entendeu? Olha. Eu falei, é mesmo? Eu tinha maior vontade de fazer um programa de rádio, e um programa de rádio, o sonho era misturar rock, bossa nova, blues, entendeu? Fazer uma coisa assim, sobrinho de Nara Leão, né? Sim. Aí eu falei, pô, interessante e tal. Vamos fazer um programa e tal, chamado... A fazer aonde? Eu falei, não sei. Eu vejo aí e tal, e tinha, na época, catálogo telefônico, né? E tinha lá o de Niterói. Eu peguei a lista, assim, e lembrei do superintendente da Rádio Fluminense, que tinha acabado de inaugurar um transmissor no Sumaré, né? E aí eu falei, vou ligar para cá do cara. Viu? Aí o Samuca, liga aí e tal. Aí peguei o catálogo lá, estava Efrem Amora, telefonei. Assim, 5 horas da tarde, domingo. Aí atendeu uma senhora, a esposa dele, uma pessoa maravilhosa, a Nina Rita, foi maravilhosa. Eu falei, o Efrem está, por favor? Quem deseja? Não, ele não me conhece, não. Eu sou do jornal da Regional Brasil e eu e Samuca Weiner queremos falar com ele. Ele atendeu, falou. Efrem, tudo bem e tal? Você não me conhece, eu moro em Niterói e tal. Eu queria conversar com você sobre a sua rádio. Ele falou assim, então tá, passa aqui amanhã. Né? Aí eu falei, amanhã? Amanhã. Vem aqui 11h30, eu vou estar esperando vocês. Nós fomos lá para falar do programa. O programa é isso, ele olhando assim, né? Isso, é aquilo, não sei o quê, papapá, vai ter bossa nova, vai ter isso, vai ter jornalismo, porque vai entrar repórter ao vivo. O programa é legal, 2 horas de duração, não sei o quê, vai ter muita... Aí eu falando com ele, vai ter muito mais fala que música, não sei o quê, ele olhando, né? Aí falou assim, bom, você se incomoda de fazer um piloto desse programa? Eu falei, quando? Ele falou, hoje à noite. Tá. Aí fomos vibrando, né? Fomos vibrando e tal. Aí o Samuca falou, eu nunca falei no rádio. Eu falei, não, eu vou falando e você vai conversando. Deixa comigo e tal. Nós fizemos um programa piloto. Eu adoraria ter essa fita, entendeu? Que tinha metade da redação do JB ajudando a gente. Aí, metade ajudando o nosso programa, né? O especialista aqui, aí fomos levar a apresentação da fita, né? Tal, numa reunião que ele, o intendente, estava lá com um certo doutor de FM que iria dirigir a rádio aquele programa. Né? Eu subi, assim, foi uma porcaria que eu já ouvi na minha vida. Eu nunca vi coisa pior. E aí ficou aquele mal-estar. Eu fico olhando assim. Aí eu chamei com o caminho explorado, eu também. Falei, amigo, o mínimo de educação, não sei o quê. Ele falou, não tem que ter educação, não. Isso é só uma coisa de maluco. Isso é uma coisa de maluco, não sei o quê. Mas o superintendente ficou meio quieto. Né? Ele falou assim, deixa o rapaz. Então, aí cumprimentei, fui embora, fui numa calçada, fez Samuca, fui para a rodoviária em Niterói, aqui em frente, o Jornal Fluminense, tomando café. Pô, perdemos mal e tal. No dia seguinte, o superintendente liga, na minha secretária eletrônica. Aí deixou um recado. Aqui é o Efrem Amora, do Zé Antônio. Você não quer pegar a rádio toda, não? Eu gostei daquele negócio. Foi assim que o Fluminense começou. Aí eu falei, Samuca, vamos nessa. Ele falou também, do jornal. Aí fomos na rádio, acertamos contrato, aquelas coisas todas. Era uma coisa pequenininha, era uma coisa ainda precária. Né? Eu me lembro que encostei numa janela,
Aí um cara falou assim, não encosta não, que você vai parar na rodoviária, hein? Tava meio... Vai cair lá embaixo, não sei o quê. Aí tinha uns pombos andando lá e tal. Aí o Samuca ficou todo assustado com aquilo, né? Aí, pô, fomos indo, não sei o quê, para lá, fazendo, tentando arrumar uma sala para trabalhar, aquelas coisas, mas eu estava com tanta disposição. E o estúdio, ele era uma espécie, ele era do tamanho de uma van, assim, uma van mesmo, né? Pequenininho e tal. E aí nós falamos, pô, vamos fazer uma rádio bacana aqui, eu explicando, as pessoas estavam lá, e tal. Realmente conseguimos segurar muita gente, né? Não precisou sair muita gente, não sei o quê. Mas aí, com o passar 2 ou 3 semanas, né, eu pedi demissão da Rádio JB, fui lá me despedir, pô, Ana Maria, todo mundo, pessoal, meus amigos, na Rádio Cidade me deram a camiseta, uma camiseta super legal, cheia de autógrafos, desejando boa sorte na Rádio Cidade. E aí fui para a Rádio Fluminense. E o Samuca foi super franco comigo. Olha, eu não estou sentindo firmeza, né? Eu acho que não vai dar, não, porque ele já tinha filho, outros compromissos, e ele ficou. Aí, nesse momento, entraram o Sérgio e a Mauri para cobrir. Mas foi uma experiência legal, porque o Samuca, 3 vezes por dia, ligava para a Tia Nara Leão. E para Tia Nara, eu estou aqui fazendo uma rádio, Tia Nara. E eu gostava daquele negócio, que a Tia Nara só dava toque bom. Entendeu? Aí ela falou para ele assim, quando você fizer uma mistura, não esquece de botar um pouco de jazz, hein? Não esquece não, hein? Eu falei, é verdade. E tinha um programa de jazz maravilhoso lá dos Carlos Antunes, pô, saudoso dos Carlos Antunes, o assunto é jazz, que junto com o Coutinho, esse pessoal todo, era um programa de jazz assim, tá pesado, negócio de alta qualidade. Então, foi de novo, esse caldo foi indo. E foi assim que o Samuca passou pela Rádio Fluminense e deixou a estrela dele lá, a estrela da sorte e, sabe, do dinamismo dele, enfim, e da amizade dele, que ficou. Aí ele virou padrinho da Rádio Fluminense. De vez em quando ia lá, passeia lá, falava no ar, era legal pra caramba. Muito legal. Porque ele é filho de Danusa Leão e de Samuel Weiner. 2 revolucionários também, cada um. Não é isso, Luiz? Sim, o Samuel Weiner, o pai dele, tem um livro. Minha Razão de Viver. Razão de Viver. Minha Razão de Viver. Exatamente. É uma coisa que, no momento em que eu li esse livro, eu li na faculdade esse livro, eu comecei a achar, depois, mais tarde, que o jornalismo também era a minha razão de viver. Eu fiquei muito assustado com isso. Fiquei muito assustado porque, vou falar aqui numa boa, nunca pensei em filho, nada disso. Sabe dizer, nunca pensei no sentido, não, eu vou casar, não, o negócio era jornal, é rádio, era... Não. Aí quando veio o mestre como Samuel Weiner, escreve isso, eu falei, eu também sou assim. Eu também sou assim. Né? Então, o meu afeto, ele passa até pela comunicação. Hoje tem namorada, tudo certo e tal, mas a minha vida hoje é mais ou menos uma vida que o Samuel botou no livro como sendo uma vida normal de um jornalista. Eu achava que era anormal. E o Samuca também era parecido com o pai. Entendeu? Era muito parecido com o pai. Nesse sentido de ser um cara assim... eu contei com ele a última vez, foi em Búzios, né? Uma noite de Búzios e tal. Ele falou assim, eu vou entrevistar a Rainha da Inglaterra. Entendeu? Eu falei, é mesmo? Estou tentando armar uma entrevista com a Rainha da Inglaterra e ficamos a noite toda conversando sobre a entrevista. Isso não é normal. 2 caras. Falando de entrevista. Não, que eu vou fazer uma pauta. Você manda umas perguntas, não sei o quê, E eu falei, acabou com a entrevista, claro, não saiu. Por isso, a música é muito difícil, ninguém entrevistou a Rainha da Inglaterra. E tal. Então, era uma coisa que eu tinha uma afinidade com ele enorme, com o Samuca, que apaixonado por jornal, essa coisa toda. Então, respondendo, foi essa estrela, sabe, Márcio? Porque... E a Danusa, a mãe dele, que eu não conheci, de conviver, né, com ela e tal, é uma pessoa inteligentíssima, né? Além de ser uma mulher que está sempre à frente
do nosso tempo, né? Por mais que o tempo vá à frente, a Luz está 2 passos à frente. Uma pessoa muito forte, um temperamento muito forte, que também contribuiu muito para a personalidade do Samuca. Então, foi basicamente o Samuca, através do Samuca, do pai dele, né, me deu uma segurança para fazer a minha razão de viver, que pode ter sido até em determinado momento a Rádio Fluminense. Foi isso. Legal. Bom, está chegando alguém aí, Luiz Antônio, que é um amante também do rádio, da comunicação, está trabalhando com você hoje aí também na tribuna. Nosso querido Vitor Dávila é um jovem, né, que ama também o que faz. Oi, Vitor. Oi, Mansur. Grande abraço para você. Abraço ao Lula, ao querido Lan, com quem eu tenho a honra de trabalhar junto e estar aqui com vocês nesse episódio. Peço perdão pela minha chegada um pouco tardia. O Lan sabe bem da nossa dia a dia lá no jornal A Tribuna. E, é claro, é um prazer encontrar o Lan depois de alguns minutos. E, é claro, encontrar você, ô Mansur, com quem eu tive a honra de gravar um episódio do Vida de Rádio. Ao Lula, grande amigo, com quem eu trabalhei junto durante algum tempo lá na então 94 FM. Prazer estar aqui com vocês. Beleza, Vitor. Beleza. Prazer enorme. Não sou esse cara apaixonado por rádio, o Vitor. Exatamente. Ele sabe tudo. Sabe tudo. Nós estamos falando desse fogo, dessa vibração que precisa ver, né? A pessoa precisa amar profundamente o que faz. Isso é uma situação de respeito também pelo veículo onde nós estamos, que é a razão de nossa vida, né, Luiz? Nossa razão de viver tem sido fundamentalmente isso. A minha também. O rádio é que abriu as portas da vida profissional e, consequentemente, outros aspectos dela para mim. O Luiz também é um apaixonado por rádio, começamos juntos lá em Ponte Nova. Mas, Vitor, vamos colocar você para trabalhar logo. Faça uma pergunta. Você gostaria de fazer uma pergunta para o Luiz Antônio, né? O que você já conhece da Rádio Fluminense, agora você convive com ele aí praticamente diariamente no jornal A Tribuna, né? O que você gostaria de abordar com o Luiz Antônio aí nesse início de sua participação? Então, Lan, a Fluminense serviu para mostrar ao Rio de Janeiro e também ao Brasil o universo do rock, não só das bandas de rock lá de fora e também das bandas brasileiras. Atualmente, o rock vive um viés de baixa, por assim dizer, não é mais o top hits, vamos chamar dessa maneira. Eu queria saber de você, Lan, qual seria a Fluminense, a maldita de hoje em dia? Passa pelo rádio? De que maneira fazer com que as bandas de rock que estão aí possam voltar a ter a visibilidade que a maldita pôde proporcionar lá atrás? Essa pergunta é uma pergunta que eu me faço também, né? Porque o rock ele é talvez um gênero de comportamento, acho que um pouco mais, talvez, na minha opinião, que gênero musical. Ele é uma coisa muito cíclica. Por exemplo, ele tem um momento de 1959, quando Elvis Presley foi para o exército, o rock entrou em decadência, que vai acabar, e vieram os Beatles, com a invasão britânica, e veio, aí daqui a pouco, em 70, veio a disco music, vai acabar o rock, não sei o quê, e está sempre assim. Porque, na verdade, eu acho, Vitor, que o rock, como manifestação cultural, ele é uma manifestação periférica, ele não é a principal, ele não é muito protagonista. Você tem, sim, um David Bowie, você tem, sim, um Beatles, um Bob Dylan, que estão no top. Mas eu digo assim, os artistas de rock mesmo, o Bruce Springsteen, por exemplo, ele foi, entre aspas, recentemente, que foi coroado como sendo um grande. Nesse momento, nós vivemos um eclipse. É um eclipse, né? Tem uma sombra passando e tal. Mas se você for na periferia, nos bares de periferia, Baixada Fluminense, Praça da Bandeira, sexta-feira à noite, você vai ver rock do bom. Tem que ir lá. Tem que pegar trem, tem que ir lá. Porque o lugar que tem rock bom também é São Gonçalo, Itaboraí, entendeu? E, vou dizer, francamente, o rock não é muito coisa de Zona Sul. O rock no Brasil, ele é uma coisa de periferia, como é o hip-hop também de periferia. Porque é uma música que ele revela, acima de tudo,
um inconformismo. Não vou dizer indignação, não, que é demais. É um inconformismo. O cara está incomodado com a situação. O que aconteceu com a Fluminense é que ela, mais ou menos, né, ela extraiu esse inconformismo, né, do rock, graças a roqueiros que trabalhavam lá, entre eles eu, lógico, e colocou no ar. Então ficou uma coisa coerente. Uma rádio tocando inconformistas, com inconformistas, mas sem perder, como diria o nosso Tchê, a ternura. Né? Ela continuou uma rádio de ternura. Né? A Fluminense era uma rádio doce, digamos assim. Tinha umas varadas lá, mas era uma rádio meio doce. Então, até o fato das meninas falando, eram 7 locutoras mulheres, né? Uma ideia sensacional do João Luiz Faria Neto, né? Que era o meu mentor também na época de jornalismo, né? Ele falou, vem cá, você não vai tocar Black Sabbath, você não vai tocar Led Zeppelin pesado, você não vai tocar Iron Maiden? Eu falei, vou. Então, pôr uma voz de mulher para abrir e fechar, que fica uma coisa mais suave. E realmente a ondulação ficou outra coisa. E, além do mais, eu nunca entendi porque que a mulher foi meio que desprezada pelo rádio durante muito tempo, sabe? Eu lembro que da Maravilha Rodrigues, pô, trabalhou com a gente lá, na Rádio JB, pessoa grande locutora, a Iris Lettieri, aí começa a me faltar nomes. Eu não lembro da história do rádio, locutoras mulheres. E lá nós entramos logo com 7. Né? O Mônica Vederables, Selma Boiron, Selma Vieira, Liliane Yussen. Então, aquele time, todas, a maioria, nunca tinha pisado numa rádio. Nunca tinha pisado numa rádio. A Maurício Santos treinou todas elas. Treinou falando e operando. Então, nós tivemos uma rádio, agora, atualmente, é chamada de feminista. Entendeu? Me disseram isso. A rádio é feminista. Então, tá, tudo bem, não tem problema não. Mas a gente não tinha nenhum cunho ideológico assim. Nós tínhamos um respeito enorme pela figura feminina e eu acho que a audiência da rádio aumentou muito por causa da presença feminina, porque os ouvintes tinham um respeito pelas meninas impressionante. Nós tivemos uma vez uma festa no Canecão, com as meninas apresentando, os ouvintes olhando assim, sabe? Parecia que estavam vendo os ETs, sabe? Que eram mulheres do rádio. Mulheres é uma coisa que era um impacto naquela época, 82, 83, 84, era um impacto enorme você ter meninas, o equivalente hoje a 19 anos, 18, 20, falando no rádio, dizendo o seguinte, eu vou tocar agora Led Zeppelin, eu vou tocar agora Jimi Hendrix, uma menina falando isso. Então, meu amigo, quebrou tudo, aí foi, sabe, deu no que deu. Então, a Fluminense, hoje, ela teria que estar além de estar dentro das tecnologias todas, né? Haveria espaço para ela, sim, no sentido técnico. Mas no sentido só político, é uma outra discussão, haveria espaço. Eu acho que havia perseguição, essa questão das redes sociais, e porque a rádio era debochada, brincava com todo mundo, era uma rádio essencialmente democrática. Eu me lembro que a gente botava a primeira esquerda, brincava muito com essas coisas, brincava em termos, né? Enfim, era uma rádio. Uma vez, nós fizemos uma promoção lá, olha que promoção, que é ganhar um disco, né? O ouvinte que dissesse como o ditador da Nicarágua, Anastácio Somoza, morreu. Entendeu? E olha que pergunta de promoção. Tá? E o disco... Era uma provocação. Morreu de quê? Morreu de quê? Poxa, no ato, o ouvinte pegou tiro de bazuca no Paraguai. Ganhou. Aí, na hora de dar o resultado, entendeu? Eu sempre descia um produtor lá para falar o resultado, não sei o quê. Eu nunca me esqueço, a locutora falou assim, bom, e agora a nossa promoção, o ditador da Nicarágua, o sanguinário, assim mesmo, o sanguinário Anastácio Somoza, uma voz assim, parecia que estava na Rádio Relógio, assim, Anastácio Somoza morreu de um tiro de bazuca no Paraguai. Ganhou o ouvinte tal do Grajaú. Eu nunca me esqueço disso. E o cara foi lá pegar o disco dele. Então, era uma coisa que hoje não daria. Não dá para brincar com ninguém hoje. Não pode. Sabe? Porque nós estamos momentaneamente, nós estamos com o humor meio engavetado. Momentaneamente, a ironia.
o deboche, está meio assim, né? Momentaneamente. Né? Agora, então, eu digo o seguinte, há um espaço, haveria, tocar rock, pô, problema nenhum. Mas eu digo sempre, Vitor, o seguinte, que a música ela foi um item da Rádio Fluminense, como foi o item da Rádio Cidade. Eu falo para Mansur, a Rádio Cidade foi uma revolução de fala. A Rádio Cidade ela reconstruiu uma fala do rádio, que passou para AM, para ondas curtas, para todo mundo. A partir da Rádio Cidade, o rádio mudou. E tem mais, mudou lá fora também, entendeu? Porque, sabe, foi o momento da fala. O que esse cara tem para falar? Ele falava. E a Fluminense também tinha essa fala. Que eu falei para o Mansur. Eu extraí muita coisa da Rádio Cidade, especialmente a fala inteligente e a fala sóbria e a fala elegante que a Rádio Cidade tinha. Então, hoje, cabe sim. Cabe rádio falado. Quanto mais falado hoje, é a única maneira, talvez, que o rádio tenha de hoje se impor de novo nesse negócio de web, playlist, Spotify e tal, é a fala. Nada substitui a fala. Por isso que as All News, Band News, CBN estão com tanta audiência, porque eu acho, não sei se vocês concordam, que o papel do rádio como companheiro do ouvinte, ele se mantém. O radinho ligado à noite, ele se mantém. Eu me lembro que eu sempre falei para você, Vitor, eu ouvi o seu redator-chefe com Bianchini todo dia antes de dormir, na Rádio Globo, entendeu? Então, aquilo ali, nada substitui aquele radinho baixinho, sabe, com o noticiário da noite, ou então com uma fala interessante, um programa e tal. Quer dizer, isso é o que eu acho. Se colocar um rádio falado interessante na web, vai dar muito repercussão. E com conteúdo musical legal, pô, por exemplo, Tunai. Tunai que me apresentou foi o Mansur, pô. Eu não conhecia Tunai. Tunai, tem mais outras palavras, diz Caetano Veloso, que tocou a primeira vez no Brasil foi Mansur. Eu me lembro da capa dourada do disco. Eu me lembro dele falando assim, a primeira vez, agora, dava a ficha técnica, dava quem tocava baixo, quem tocava isso. Não era uma coisa de jogar no ar, entendeu? Porque ele é assim, a rádio era assim, entendeu? O Romilson, o Sandoval, esse pessoal todo, eles conheciam música e conheciam muito o rádio, muito. Então, eu acho que hoje as duas rádios estariam muito bem, sendo um diferencial aí para a internet. Falei demais. Permita-me, não, que é isso. Só para ilustrar, né, o que o Luiz Antônio Melo falou há pouco, de algumas coisas que eram ditas, né, e talvez nem fosse muito bom falar. O Guilherme Daniel, que foi um grande amigo nosso, também conterrâneo lá de Ponte Nova, chegou a trabalhar em rádio aqui no Rio, acho que trabalhou em Niterói também. Ele, quando começou na Rádio Ponte Nova, o Arlindo Abreu, que é o nosso gerente na época, o Arlindo estava muito reticente, resistente. Não vou botar esse menino aqui, não. Ele não trabalhava. Aí acabou sendo convencido e sabia da condição dele de mais esquerdista, da esquerda. Ele falou, você vai anunciar a música e vai dar a hora, e nada mais. E se tiver algum comercial, você, por favor, leia o comercial. O Guilherme Daniel, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, perfeito. Um dia, ele falou, em Ponte Nova, 4h16. Brasil, um gigante adormecido. Aí o Arlindo falou, sai, não pode falar isso. O Guilherme ia se encaixar perfeitamente na Rádio Fluminense, que tem esse espírito também libertário, né? Muitas ideias, uma pessoa incrível, grande lembrança. Não, e teve uma vez que um locutor da Rádio Federal, né, naquela época, 72, ele abriu uma voz bonita pra caramba, Carol, não sei o quê, falou, Federal AM 1090, General Costa. Era Gal Costa. General Costa. Legal. E podia dar confusão, né? General Costa. Né? E essas histórias é que deixam tudo um pouco mais mágico, né? Não à toa. O programa chama Caixa Mágica, o rádio é conhecido como Caixa Mágica, porque, claro, além da história da comunicação,
tem esses causos, né, sensacionais. Eu me divirto muito quando eu ouço cada um deles. Ô, Mansur, uma pergunta que eu estou para te fazer há 40 anos. Como é que foi o seu primeiro contato com o rádio? Meu primeiro contato, Luiz, foi lá em Ponte Nova, né? Para trabalhar em rádio foi em Ponte Nova. Eu ouvia rádio demais, assim, né? Eu adorava rádio. Dormia com rádio, estudava ouvindo rádio, tudo o que eu fazia com rádio. Sonhava com rádio, ouvia os locutores de Ponte Nova, de Belo Horizonte, de São Paulo, do Rio, ficava tentando imitá-los, até que eu fiz um teste. O Arlindo Abreu, esse nosso primeiro gerente, me convidou, que ele assistia a missa na Igreja da Matriz, que era ao lado do prédio da rádio. Eu ajudava a missa e lia as epístolas, né? Porque a missa tinha passado a ser em português, né? E ele gostou da minha voz, me chamou, eu fiz um teste, comecei a trabalhar lá em Ponte Nova, né? Foi assim. E aí, bom, aí você, como é que você veio para o Rio? Como é que foi essa passagem para cá? Sim. Aí eu fui para Belo Horizonte em 69, que eu fui estudar, fazer o terceiro ano científico. Trabalho lá também em rádio. Depois eu volto para Ponte Nova, retorno também, volto a trabalhar na Rádio Ponte Nova, aí que eu encontro o Luiz Carlos Silva, eu chamo para ele trabalhar comigo na equipe de esportes, que além de ter um programa musical, eu passei a narrar futebol lá. Em 72, eu termino o curso de letras. A Rádio Nacional está abrindo o concurso para locutores universitários. O Zé Cunha me recebe na sua casa no Rio de Janeiro. Eu vou fazer o teste na Rádio Nacional, passo e volto em 1973 para trabalhar na Rádio Nacional. Rádio Nacional. Aí, a partir dali, aí você foi para a Rádio JB em seguida, não foi? AM? Isso, em 74. Eu fui para a JB. Eu conheci, foi quando eu te conheci. O Eliakim Araújo como chefe dos locutores. O Eliakim, o querido Eliakim. Eu estava até comentando, Mansur, com... Não, pode seguir, Lan. Não, vai você. Não, eu estava até comentando, historinha rápida, com o Lan esses dias, lá no jornal A Tribuna. Eu quero colocar Ponte Nova no meu roteiro de viagens. Ô cidade para dar origem a locutores fantásticos, a profissionais do rádio. Gente, eu começo a achar que Ponte Nova é a capital brasileira do rádio. O Cirilo Reis, né? Está na Rádio Nacional há 40 anos. Sim. E outros aí, grandes locutores. O Paulo Lopes é de Ponte Nova, que o Luiz Antônio Melo trabalhou. Da capital, né? Lá de São Paulo. Está na capital, Paulo Lopes, né? E o Luiz Carlos é o seu padrinho, Vitor. Quer dizer, você está muito bem encaminhado. Pô, que bom, que bom. Lula, cara sensacional, que eu conheci gravando, né, o meu podcast Vida de Rádio, que está no hiato, e desde então a gente segue uma parceria. Foi quem me deu a oportunidade lá na atual Rádio Roquete Pinto, que é uma hora 94, uma hora Rádio Roquete Pinto, atualmente Rádio Roquete Pinto, quem eu guardo maior carinho. Eu estou devendo vou fazer uma reportagem especial qualquer hora, Alan, fica até sugestão de pauta, a capital brasileira do rádio, Ponte Nova. E a gente entrevista o Luiz Carlos Silva, Fernando Mansur, Cirilo Reis, Paulo Lopes. Acho Zé que Cunha. rende, hein? Zé Cunha. Como eu esqueci o José Cunha. José Cunha, claro. Olha aí, ó. Mansur, você chegou a pegar o JB no prédio antigo da Rio Branco, não? Não, já era na Avenida Brasil. Pois é. E como é que foi essa transição para a Rádio Cidade? Que a Rádio JB era super formal. A locução, eu me lembro você barbudo falando, pô, super formal. Né? E noticiários e tal. E foi para a Rádio Cidade. Como é que foi essa transformação? Desculpa estar te enchendo o saco, mas é novidade não, pô, prazer. O Carlos Tausend, que foi o primeiro coordenador da Rádio Cidade, né, quem idealizou e programou, nos treinou, etc., ele havia chegado dos Estados Unidos um pouco antes da Rádio Cidade, que foi em 77, né? E a direção da JBAM deu a ele um horário, como se fosse um noturno, uma vez por semana, sábados, só de música brasileira. E o Carlos começou, porque ele falava mais inglês do que português, né? Que ele viveu lá e tal, a família dele, uma série de coisas que o vinculavam à língua inglesa, né? E ele começou a fazer o roteiro e me chamou para ler, apresentar o programa.
Então, a gente batia muita bola ali, nós dois, trocávamos ideias, etc, etc. Aí, em 77, quando vai surgir a Rádio Cidade, ele me convidou, né, para fazer um teste, convidou várias pessoas, a equipe, né, que começou a rádio, e eu vinha com aquelas ideias de Ponte Nova na cabeça, né, de fazer um programa à vontade, poder improvisar coisas que na Rádio Nacional não podia, na JB eu não podia, em lugar nenhum eu podia, mas estava tudo pipocando na minha cabeça. Quando a Rádio Cidade surge, a gente começou pianinho, né? O Cleber até conta que ele saiu para abrir a Rádio Cidade em Belo Horizonte, a Rádio Cidade do Rio era uma. Quando ele volta, o Sandoval já tinha aberto a porta do improviso e todos nós entramos por ela, cada um com seu estilo. Então, eu sempre gostei mais de música brasileira, né? De entrevistar os artistas, um pouco filósofo também, umas mensagens, etc, etc, né? E foi assim. Aí eu fui pegando o meu ritmo, né? E cada um da Rádio Cidade foi colocando o seu estilo, né? O Jaguar tinha o estilo dele, né? Aquela pitada nordestina, o Sandoval, aquela irreverência, o Romilson era muito sério, mas quando se juntava com o Sandoval, aprontavam, né? O Ivan Romero, que era muito sério também, clássico, né? Todos elegantes, como você falou, Luiz, né? O Kleber chamava de engenheiro. O Ivan Romero era nosso engenheiro, né? Ele tinha aquela... É o nosso engenheiro. Eu me lembro do Sandoval, você vê que hoje em dia não daria, né? O Sandoval, uma vez, eu levei uma nota da FUNAI, negócio de índio, né? Tá havendo a expulsão de índio, não sei aonde, né, tal. Porque a história brasileira ela é um eterno videotape, né? Ela vai, né? Aí o Sandoval falou: olha, eu queria deixar bem claro no ar, entendeu? Eu queria deixar bem claro, Luiz Antônio, bem claro para você, para o nosso ouvinte, o seguinte: eu gosto tanto de índio que eu tenho um empalhado lá em casa. Cara, foi horrível. Foi hoje seria cancelado, né? Não, seria cancelado. Aí, mas eu digo, e o Piu Piu de Marapendi também, né? Foi uma história que eu cheguei com a notícia: ó, tem um cara se afogando com a prancha do windsurf. Estava ele e Romilson. Aí o Sandoval: com onde? Foi na Lagoa de Marapendi, estava um vendaval, mas aquele sudoeste que estava no Rio, né? Então, até se for, o cara está lá tentando voltar com a prancha, os bombeiros indo lá buscar ele, né? Aí o Sandoval: eu vou dar essa notícia. Aí o microfone falou assim: Piu Piu, Piu Piu. Que Piu Piu? Não, Piu Piu de Marapendi, você vai sair dessa, Piu Piu. Você vai voar, Piu Piu. E o cara saiu. Aí, conclusão, virou aquele personagem dele, Piu Piu de Marapendi. Foi essa notícia. Sim. E virou música, inclusive, fez sucesso, ele e o Romilson. Figura. Vocês eram muito legais, cara. Eu acho que... Agora, você falou um negócio interessante, cada um tinha um estilo diferente, isso que é bacana, sabe? Você tinha um lance mais filosófico, uma coisa assim, mais intelectual, digamos assim. Muitos livros você indicou, não é? Muitos. Né? Muitos livros. Eu anotava, parará. E quem gostava muito do seu trabalho também era a Ana Maria Machado, que ela sempre, hoje da Academia Brasileira de Letras, eu gostava de você, então. E o Sandoval é aquela coisa, mas também aí que está. Eu sempre disse no início, né? Conhecimento musical todos tinham muito, muito. Então, é uma coisa que não era mecânico, não, era coisa deles. Né? Exatamente. A gente gostava do que fazia e gostamos do que fazemos, né? Até hoje, né, Luiz? Muito. O Luiz falou que o estúdio da Rádio da Maldita parecia uma van, né? O Ed Mota até tem uma música aí. Na van tem espaço, sempre tem espaço para mais um. Como é que era de equipamento, Luiz? Equipamento na época tinha dificuldade? Vocês conseguiram equipar a rádio de uma maneira legal? O equipamento, ele tinha 15 anos de uso, mais ou menos. Então, era de boa marca, Gates. Gates, eu me lembro que a primeira vez que eu vi uma mesa Gates, ou sem querer fazer, foi a Rádio JB, uma Gates. Inclusive o estúdio de gravação da Gates, eu ficava olhando assim. E aí, mas a rádio tinha muita deficiência. A começar que era um grupo forte, o Grupo Fluminense era forte, mas a verba para a rádio era pequena ainda, que ninguém ainda. Então, por exemplo, eu tenho momentos assim, né?
de autossugestão de lembrar que Gilberto Gil falou 3 horas. Ele fez um comício de 3 horas na Rádio Fluminense, que foi gravado, e a seguinte foi desgravada, precisou gravar por cima comercial. Nós temos, assim, depois Elis Regina também. E quando a gente fala porque era a questão de falta de material, porque era uma coisa cara, né? E aí ainda tinha um problema. O Luiz Marques, saudoso Luiz Marques, e o Ismael Inácio, que eram da Rádio Cidade, eles foram trabalhar lá, como também o pessoal da engenharia da rádio, né? Eles fizeram a rádio com um som maravilhoso. Parecia que estava, né? Mas teve um problema lá, um problema que os ouvintes acharam que era brincadeira, mas foi quando a chave que você abre o microfone e fecha, na mesa gate, né? Ela deu problema e ele deu como fechado e estava aberto. E as locutoras falando, inclusive intimidades, e os ouvintes ouvindo tudo. Entendeu? Eu estava na rua, tentando, até vai ficar no filme da rádio, vai sair agora em setembro, vai ter uma cena assim, eu tentando do orelhão ligar, para todo mundo ficar quieto, e elas falando de mim, inclusive. Uma coisa... Bem ou mal, Lano? Eu desesperado na rua, vindo no carro aquilo. Aí eu cheguei lá, entrei no estúdio correndo assim, suado. Aí eu falei, peraí. Aí fiz assim, o que foi? Está no ar. Porra, as meninas quadrinharam e tal. E os ouvintes acharam que era brincadeira nossa. Muito feito aquilo. Entendeu? Que não brincadeira, não. Não sei, não. Você acha? Não, e falando de mim, eu parecia um Bocaça. Elas falando do Imperador Bocaça. Olha, você vê deficiência na rádio. Aí tinha um lance legal também, que a rádio saiu do ar 2 horas da manhã, né? E aí nós fizemos uma chamada, uma vinhetinha, dizendo assim, e agora fique com o chiado da Rádio Fluminense até 6 da manhã. Aí uma força de expressão, né? Aí tá. Aí começou a chegar a carta. Aquele tempo tinha a carta toda, né? Aí um ouvinte falou assim, meu nome é Ivo. E o chiado de ontem foi o melhor da semana. Maravilhoso. Eu falei, sensacional. Foi o melhor da semana. Eu não sei o que ele viu ali. Né? Os caras ficaram ouvindo chiado da rádio. Eu queria trazer uma foto aqui para vocês em primeira mão. Eu, até 2019, trabalhei no prédio onde ficava, claro, a Rádio Fluminense, trabalhei no Jornal Fluminense. E eu consegui, claro, jornalista, né? Fogo, vai subindo, vai entrando. Eu consegui chegar, claro, do lado de fora, está fechado, nos antigos estúdios. Provavelmente não houve nenhuma alteração desde então, porque o estúdio ainda continua funcional, recebe o sinal da Feliz FM para replicar, etc. e tal. Então, eu mostro aqui para o nosso espectador do Caixa Mágica, em primeira mão, esse é o estúdio, vê se dá para ver direitinho aí, o Lula, da Rádio Fluminense atualmente. Parece, gente, um museu, é sensacional, é uma vibe, embora esteja parado no tempo, por assim dizer, tem uma vibe sensacional, ou seja, o lugar está ali. O que aconteceu ali ficou na história e nada apaga, embora esteja subutilizado e dificilmente, infelizmente, creio eu, aquele espaço vai voltar a ter a mesma funcionalidade. E a gente falando aqui agora, o Lan, sobre esse episódio, a vibe está ali, a energia está ali. Inclusive, essa mesa é uma mesa de 2004, quando ela saiu. A nossa mesa de 82 era valvulada, uma mesa bem antiga. Outra coisa. Eu adoraria ter aquela mesa na sala da minha casa, Bia, porque o espírito da rádio estava ali, o espírito da rádio. Eu fico imaginando quantas emoções não passaram naquela mesa, quantas músicas não passaram naquela mesa. Quem será que ficou, hein, Lan, com esses itens? Quem será que ficou com esses itens, hein? Está lá no acervo. Está lá no acervo. Seria... Eu espero.
nasceu. Tomara, né? Tomara, porque aquilo ali é parte da história, gente. Igual esse estúdio que eu mostrei agora aqui para o nosso espectador, para vocês, está na história. Uma outra coisa, Luiz, que eu tenho observado, né, pesquisando sobre a rádio, muitos universitários fazem documentários sobre a rádio, uma exposição lá na PUC, né, Rio, com fotos, material da rádio, uma coisa sensacional, depoimentos, enfim, um acervo muito rico da rádio. Filmes sobre a rádio, você falou de um documentário que deve sair aí recentemente, daqui a pouco, né? Aumenta que sair rock and roll, não é isso, Luiz? Isso. Documentários, enfim, isso é muito importante, como é que a memória da rádio está presente, ela deixou um legado, está nas pessoas, nos fãs, não é? Os artistas, né? Os equipamentos musicais que eles doaram para a rádio, enfim, essa alma está presente até hoje, 40 anos depois. E tem uma coisa importante, né, que é difícil de entender, é que hoje a maioria dos ouvintes não era nascida quando a rádio nasceu. É verdade. Tem menos de 40. Ô, Vitor, você tem quantos anos, Vitor? 23, embora muitos coloquem lá para cima a minha idade. A gente até brinca isso muito lá de alto, tem 23. Né? Aquele lance dos Beatles, né, que acabaram em 70, até hoje tem fã. Não é? Então, então a rádio, ela me intriga. E uma vez eu participei de um desses debates e tal, que eu gosto muito da colégio, faculdade, entendeu? E para conversar, e todos tinham menos de 40 anos. Aí eu perguntei a um deles, como é que você soube dessa rádio? Como é que você... Não, meu pai, até a mãe, toca a rádio lá, eu gostei, parará. Então, é uma coisa que ela... E tem 2 filmes, né? Tem um longa-metragem da TT, chamado A Maldita, que foi lançado no Festival do Rio agora, mas Mansur ela vai lançar de novo, por causa da pandemia, teve que... Ele tem 1h30 com imagens de época, impressionante as imagens de época que a TT Matos conseguiu reunir. E tem um Aumenta que é Rock and Roll, do Tomás Portela, que é uma ficção baseada no meu livro, né? E o cara que faz o papel do Luiz Antônio é o Johnny Massaro. Eu fiquei impressionado com a atuação desse cara. Impressionante a atuação dele. E é um filme assim, muito engraçado. Esse filme é muito engraçado porque eles pegaram por um viés desse humor. Essa cena, por exemplo, microfone aberto, ela está impagável. Entendeu? As pessoas vão rolar de rir, porque a menina falando. Aí o cara aumentou, lógico, aumentou mais ainda. Né? E então, Mansur, Luiz Carlos e Vitor, quando eu comecei, o diretor pediu para dar um pulo, de vez em quando, na locação, para ver se estava certo o de equipamento. Mansur, eles arrumaram, eles alugaram um andar no centro do Rio, que era igualzinho a rádio, igualzinho. A mesa de som, tudo igual. Ele veio ter um susto quando entrei. Eu falei, que isso? O diretor de arte é um cara muito bom. Cláudio Amaral Peixoto, o cara, tal. Aí eu fiquei vendo o Johnny Massaro atuar como sendo um negócio meio esquizofrênico, como sendo eu. Eu falava assim, pô, esse cara tá igualzinho, o jeito de ser. Aí teve uma cena lá, um show, entre aspas, dos Paralamas, era uma banda falsa, né? Imitando os Paralamas, e ele teve um ataque de pânico no meio do show. E está no livro isso. Eu tive um ataque de pânico no show dos Paralamas. Teve um período que a gente... Claro, muitos artistas lá, o Flávio Venturini, até um cara que hoje é das minhas relações, assim, toda vez que eu estou fazendo algum programa, eu mostro para ele. Um cara muito bacana. O Flávio tem uma cabeça assim. Aí um dia eu falei, vamos caprichar. Hoje vem o Flávio Venturini aí. Vamos caprichar, levar ele para o Porcão, um almoço de churrascaria e tal. Só que eu não sabia que ele era vegetariano. Aí chegando no Porcão, aquela sanguinolência. E ele com uma saladinha, uma salada, um palmitinho. E eu e a Mauri, Alex, Jorginho,
Bauri, mais coração! Mais coração! E o cara com aqueles corações de galinha, a gente comendo. Ô, Flávio, você tá sem apetite? Aí ele falou assim, não, Antônio, eu sou vegetariano. Eu fiquei numa situação que assim, desculpe. Não, tá ótimo, tá ótimo. E ele fazendo um programa maravilhoso lá. Muito bom. O Flávio é um gentleman. Luiz Carlos, você quer falar mais algum comentário, Luiz? Não convide o Mansur para a churrascaria, porque vai ser palmitinho, vai ser o verdinho. Eu queria saber do Luiz, quando vocês idealizaram, né, a rádio em Niterói, em algum momento assim, houve um receio. Será que uma rádio de Niterói vai emplacar no Rio de Janeiro? Houve isso ou não? Houve 100% de receio, porque Niterói é uma cidade, né, que, longe de ser capital, é uma cidade que, apesar de ter 14 quilômetros de ponte, ela ainda tem uma distância muito grande do Rio, uma distância sociocultural muito grande, né? Dizem que a ponte deu uma aproximada, né? E que, de fato, muita gente veio morar aqui. Eu acho que até hoje já não está com a mesma característica que tinha 40 anos atrás, quando a ponte foi, né, inaugurada. Mas o receio era de que houvesse uma rejeição, eu vou até falar a palavra, até por preconceito, tipo assim, de Niterói não vou ouvir, não, né? Porque, como diria Macalé, só mesmo vendo é que estou trabalhar em Madureira e Niterói. Então, havia essa preocupação. Mas, ao mesmo tempo, nós lá dissemos o seguinte, vamos tentar fazer a rádio acontecer, né? E a única questão era o seguinte, será que o ouvinte ele vai perceber, né, que existe uma diferença, esse muro de Berlim entre o Rio e Niterói? Então, vamos ver. Só que o superintendente da rádio, que era um cara bairrista, né, ele um dia me chamou lá e falou assim, olha, eu quero que você dê a hora tempo na Praça Araribóia. Eu falei, como assim? Não, você está dando no Sumaré. Eu falei, não, Fechou seu microfone, Luiz. Você fechou seu microfone. Que na Praça Araribóia, ninguém sabe quem é Araribóia. Aí ele falou, mas eu quero que seja. Aí, tudo bem. Durante os 3 dias, e agora são 2 horas na Praça Araribóia. Temperatura de 27 graus. Então, os ouvintes começaram a gostar. E o pessoal de São Paulo, Grupo Rumo, Tamara Assunção, Arrego Barnabé, eles iam para lá, eles adoravam atravessar de barca. E chegavam e falavam, nós vimos o Araribóia da hora. eu nosso índio, cara. Sim. Niterói é o fundador da cidade. O Araribóia é o fundador, o cacique, pô, né? Aí, sabe o que aconteceu, Mansur? Eu comecei a me orgulhar mais ainda do Araribóia, comecei a gostar mais ainda dele, né? Aí começou a pegar Araribóia, a hora Araribóia, não sei o quê. O superintendente, não, agora vai para o Rio de novo. Eu falei, por que não? Vou dar hora no Rio. Eu falei, não, Araribóia está tão bom, aí voltou para o Rio. Não sei por quê, voltou para o Rio. Mas aí ficou, nós assumimos naquele momento como sendo uma rádio de Niterói. Como sendo uma rádio de Niterói, mas inserida, enfim, inserida na região metropolitana e essa coisa toda. E aí, mas teve, Luiz, teve sim, por exemplo, anunciante. O anunciante ele é um bicho engraçado, né? Ele, na hora que você vai vender um anúncio para ele, né? Ele fala, essa rádio é de onde? Essa rádio é FM, 94,9, tal. Não, mas ela fica onde? Fisicamente. Ela fica em Niterói. O cara, às vezes,
dizendo assim, o meu produto não cabe nessa cidade, né? Eu falei, mas essa cidade não está em questão. A rádio pega no Rio de Janeiro, não sei o quê. Então, teve um certo conflito no início. Depois, para minha surpresa, Niterói começou a entrar na moda daquele ambiente ali. E vi Niterói como uma coisa, né? A ponto de um cara, de uma vez, um inglês, que tem um jornal britânico, tem 160 anos, um dos melhores do mundo, New Music Express, que é de Londres, um jornal de música mais antigo de Londres, que lá chamam de NME, né? New Music Express, NME. Um belo dia, eu estou lá trabalhando com um temporal caído de Niterói, né? Naquela época o temporal enchia, a rua virava rio, não sei o quê, essas coisas de sempre, né? E aí já tinha aquele negócio, não, vou esperar, né? A barca chamava Barca das Sete, né? Essa enchente que passava lá. Aí daqui a pouco um cara, o porteiro do prédio, um cara engraçado, falou assim, pô, tem um gringo aqui embaixo, hein? Eu falei, o quê? Tem um gringo aqui embaixo. Está chorando aqui, ele é uma mulher. Eu falei, mas ele está indo para onde? Ele está indo para a rádio, mas ele está chorando aqui embaixo. Aí eu desci, ele falou, não sei o que lá. Eu falei, o que houve? Está nervosíssimo, cara. Está realmente um toró, mas daqueles de passar caixote assim, na rua. Sabe? Aí eu falei, pô, vamos subir, né? Subir do elevador, parar, né? Aí eu falei, eu sou do NME, sou do NME. Eu falei, o inimigo deve ser um jornal novo. Mas era NME, New Music Express, do maior do mundo. Aí o cara entrou na minha sala, né? E tem caipirinha, tem caipirinha. Aí meu Deus. O Lacombe chegou, eu vou lá pegar. Aí o Lacombe fez para ele assim, falou para ele em português, Mansur. Olha, como é seu nome? O cara falou, Richard, eu vou fazer um negócio melhor que caipirinha. Eu vou fazer um negócio chamado Janete. O que é isso? Janete. Janete era Coca-Cola, cachaça e uma outra que ele botava lá. Ele fez no bar lá embaixo. O inglês adorou a tal da Janete. Ficou todo mundo bem. E, claro, a chuva passou, né? A água desceu, fomos levar ele lá. Aí ele falou assim, eu não tinha imaginado que uma rádio né? Na América Latina tivesse tanto espírito punk como essa. Por quê? Ela fica no lugar punk, o cara falou. Eu bebi um negócio que é uma bebida que eu nunca vi. Toca punk. Então, acho que deviam fazer essa rádio punk e tal. Aí chegou naquela matéria maravilhosa sobre a rádio, dizendo que o lugar horroroso. Ele falou, um lugar horroroso, mas espetacular. Aí não deu para entender aquilo. Eu gostei do bom da rádio. Horroroso, espetacular demais. Espetacular, pô, prostitutas nas esquinas, um realismo. Ele falou, um realismo maravilhoso. Uma rádio, não sei o quê. Tomei um negócio chamado Janete. Botou Janete, que era o que um cara fez lá na hora. Eu não sei. Aí foi uma matéria grande no New Music Express. A única rádio brasileira que saiu foi a Fluminense por causa dessa tarde lamentável que foi o temporal. Tá? Então não dá para entender, não dá para entender. Niterói é meio Ponte Nova nesse ponto. Tem umas coisas que só acontecem aqui. Só acontece em Niterói. E, Olan, eu queria saber de você o quanto você acha que faz falta uma rádio sediada em Niterói no mercado atual? Sabe, a falta é enorme, porque a cidade não tem contato com ela mesma durante 18 horas. Vai ter contato quando começa a sair jornal daqui, que é Tribuna, né? Que é um diário importantíssimo. Não é por estar lá, não. Mas a Tribuna é o diário hoje. Mas o cara tem que esperar chegar na banca e tá ficar na internet. Eu estava falando do radinho companheiro. Entendeu? Eu fico imaginando uma rádio aí em Niterói para restabelecer a visão local do rádio. Essa coisa muito... Não, a média toca na China. Pô, e aí? Qual o problema? Né? Toca na China. Mas uma rádio localizada, como... Pô, lá você tem rádio de quarteirão, né? Uma coisa local, uma coisa... O Mansur falou da Rádio Ponte Nova, fiquei imaginando. Eu imagino uma rádio para Ponte Nova, para a cidade dele, voltada para a cidade.
Então, imagina uma rádio aqui, com equipe da UF, das universidades aqui, trabalhando, jornalismo, produção, na rádio daqui, fazendo matérias daqui, músicas daqui, entendeu? E mostrando a cidade, professor. Porque eu conto para você, hora hoje, Mansur, em Caraí, em Gá, Fonseca, Cubango e tal, a maioria não conhece a região oceânica. Não conhece no sentido de conhecer o que está rolando lá. O cara vai lá, dá um mergulho e volta. Então, a cidade está muito fragmentada por falta de uma mídia eletrônica, que é, no caso, o rádio. Porque se o rádio se entrasse nessa história aí, ele iria unificar a cidade. Com certeza. Ia dar uma gema à cidade. Eles precisam saber mais de onde estão. Entendeu? Porque esse negócio de pisar na Lua, entendeu? Foi muito bonitinho e tal, mas agora está na hora de pisar na Terra, sabe? Eu acho que essa pandemia mostrando que o homem tem que pisar na Terra. Ele tem que pisar na Terra, entendeu? Descobrir isso aqui e fazer alguma coisa melhor. E eu acho que a questão de você reconhecer o seu vizinho, reconhecer o seu amigo, reconhecer e tal, faz parte da comunicação, sim, mas não é mini comunicação, não. Eu acho que é macrocomunicação. Eu acho que é uma questão de se pensar se esse conceito mudou, se McLuhan estava errado. De repente, a aldeia global, entendeu? Era a cidade e não o planeta. Aí, Mansur, você que é mais teórico do que eu, pode dar uma explicada nisso aí, viu? Você é uma pessoa cheia de ideias e uma pessoa inquieta. Isso é muito bom, e criativa. E você não se acomoda. Isso que eu acho que precisa... Nós estamos falando de rádio, vamos focar no rádio. A Rádio Cidade, por exemplo, surgiu, ela aconteceu, mas ela não foi programada para ser o que foi. A Rádio Fluminense foi bolada, planejada, com muita sinceridade, ela aconteceu, mas não se esperava o que poderia vir. Mas havia tanta sinceridade que as coisas vão se desdobrando e a ajuda vai surgindo. Tudo vai acontecendo. Por quê? Porque há amor, há sinceridade, há trabalho, há inquietação, há respeito. Isso é muito importante. Então, eu penso que pessoas como você, Luiz Antônio, e você gosta de ir às universidades, estimular o estudante de comunicação a se interessar por rádio, porque eles preferem, evidentemente, né? Eu dei aula também na UFRJ, na Escola de Comunicação, por tudo, né? A televisão, em primeiro lugar, né? A mídia impressa, e o rádio é o patinho feio. Mas quando eles conhecem o rádio, eles ficam encantados. Quando eles vão conhecer um estúdio de rádio, se apaixonam, não é? Então, eu acho que essa inquietação, o rádio não pode ser usado como massa de manobra. Eu vou ter uma rádio para ganhar dinheiro, por política, por isso, não. Quando se coloca alma naquilo, sinceridade naquilo, criatividade, não é? O Oswaldo Montenegro, nosso grande amigo, não é? O Oswaldo costuma falar assim, ele jamais usou a arte para alguma coisa, porque ele sabe que se ele usar a arte com alguma finalidade, a arte vai cobrar dele um preço muito alto, que ele não quer pagar. Ele vive a arte dele, simplesmente isso. E as outras coisas acontecem. Então, acho que quando você quer usar qualquer veículo por motivos egoístas, comerciais exclusivamente, e não artísticos, você desrespeita aquele veículo. Então, Luiz, você tem essa alma de Dom Quixote. Eu acho que por isso que você está aí vibrando sempre com as coisas. Sim, eu fiquei vibrando de estar aqui com você, nesse seu espaço, viu? Porque eu falei que... Eu fiquei hoje de manhã, falei, pô, que legal, cara. Hoje eu vou falar com o Mansur, vou falar com o Luiz Carlos, pô, a gente vai conversar. Pô, vou falar com o Vitor, um cara que interessado, um cara com 23 anos, interessado num lance chamado rádio, né? Sim, e é uma coisa que... Um dia desse eu estava vendo um documentário sobre a Karen Carpenter, ela falando a vida dela, não sei o quê, e ela disse, eu devo minha vida ao rádio. Mas não é por ter tocado minhas músicas, por ter tocado meu coração quando eu era criança. Eu achei tão legal isso. Porque eu ouvia a rádio quando eu era pequeno. Outro que falou isso, o David Grohl, que foi do Nirvana, e hoje é do Foo Fighters, ele disse o seguinte, a minha vida se modificou por causa do rádio. Porque eu estava com 12 anos, estudando no quarto, ouvindo rádio, e tocou Frankenstein, do Edgar Winter. E eu larguei tudo e fui fazer
outro tipo de música. Então, são exemplos da força invisível do rádio. How do you find your music? What you listen to? Radio. You still listen to radio? Yeah. Wait a minute. You still listen to radio? Well, a lot of people. Don't you? A lot of people don't listen. In the car. Well, is Don't it like listen to anything is in it the like car. a satellite radio station, or are you listening to old kind just of? a little thing with a knob. All right. Ding. Radio. FM. Yeah. Well, I noticed you drive yourself around. You drove up here today. What are you listening to in the car? Radio? Radio. Eu tenho pessoa que o rádio é muito inconsciente. Ele fica no inconsciente da pessoa, sabe? Ele fica ali. Por exemplo, Zória Onara. Eu ouvia a Zória Onara, não? Porque toda aquela mística daquele eco, Zória, Capricórnio, aquilo ali era diferente, cara. Você pegar um horóscopo, entendeu? Eu gostava daquilo. Aí, e na Rádio Tupi tinha um equivalente, a Zória Onara lá também, que tinha aqueles efeitos especiais, aquela... E aí, Mansur, quando você vai e vê o cara fazendo, que era sonoplasta, né? E não tinha Pro Tools, não tinha nada disso, era na Gillette mesmo, ali transportando fita e tal. Você começa a valorizar mais ainda os sons que saem do rádio, né? E outra coisa, eu, semana passada, fiquei super orgulhoso quando eu vi que a Rússia está indignada porque a BBC colocou em ondas curtas transmissão de Ucrânia. Eu falei, caramba, BBC. Aí saiu uma matéria na BBC Brasil, assim, como se fosse na Segunda Guerra Mundial, as transmissões clandestinas eram feitas por ondas curtas, perto dos arredores de Kiev. Até agora não sabem quem foi. Ou seja, o rádio é muito forte. O rádio é muito forte. Não foi pela internet, não. Ondas curtas. E os caras estão indignados. O Putin está indignado. Quem foi que fez isso? Não sei o quê. Então, você vê a força monumental do rádio. Por isso que as novas gerações gostam do rádio quando são apresentadas. Quando não são apresentadas, o cara não pode gostar do que ele não conhece. Entendeu? Eu continuo andando por aí, tentando passar essa minha paixão, que já virou amor pelo rádio, uma coisa que... eu acho que não seria exagero dizer que eu ia viver mal sem rádio. Mal, não sei. Agora, o rádio sempre falado. Sempre falado. Agora, essas playlists não me atraem, não, sabe, Mansur? Playlists Spotify não me atraem. É uma coisa tão fria, não tem, sabe? Ali tem a mesma música, mas não, sabe? Cadê a introdução, né? Cadê o Good Times 98, sabe? Como tinha o Fernando Borges. Uma super noite para você. Começamos agora o nosso Good Times 98, amor e saudade em forma de canção. Um beijo enorme no seu coração, onde quer que você esteja, seja o que quer que esteja fazendo. O importante, como sempre, é contar com a sua companhia. Ótimo. Ele falando assim, para você que agora nesse momento está na chuva, de repente no trânsito, você começa a dar amor. Você que deixou o amor em casa. Às vezes não deixou tão bem. Pô, aquilo ali, aí botou no ar da boa e tal. Então isso aí, onde é que está isso? Está na gente. Vamos fazer. Muito mecânico, tudo muito gravado, tudo se aperta o botão e já acontece tudo. Mas falta a emoção, né? Falta o instante, né, Luiz? Como você falou numa outra entrevista, Luiz Antônio, o Lobão foi à Rádio Fluminense, levou a fita dele, você mandou tocar o disco inteiro no ar, na hora. Foi. É isso, rádio é isso. Para mim é isso. E ele chegou lá, foi engraçado que ele chegou, eu não conhecia pessoalmente, ele entrou, pô, meu nome é Lobão, eu falei, prazer, Lobão, tal. Eu tô com esse disco aqui, mas não era o disco, era a fita. Aí eu ouvi, pô, vou tocar no ar. Porque aquele lance de compartilhar com o ouvinte é tão importante para a gente, é uma coisa boa. Tipo assim, olha que legal, olha que legal. E tal. E ele até hoje não esquece. Até hoje, Lobão não esquece disso. E não só Lobão, o pessoal do Biquíni Cavadão também, nos shows deles, toda vez eles falam da Rádio Fluminense, vira e mexe citam você nominalmente também, como marca, né, no coração do artista. Pois é, o Clever, por exemplo, da Rádio Cidade, ele resgatou Vila Lobos com um trenzinho caipira, não foi, Mansur?
uma coisa super corajosa para ela. Entendeu? Então, essas coisas que marcam. Essas coisas que marcam. Ousadia. Ousadia. Luiz? Ousadia. Uhum, Luiz Carlos, eu estou vendo que ele está assim também, super atento, muito ligado nas histórias, né, Luiz? Histórias fantásticas. Eu trabalhei na Federal, né? Eu não sei se chegamos a dar um esbarrão no outro lá. Eu trabalhei lá na Federal. Cheguei lá em 77. Fiquei em 78 e depois eu fui para a Rádio Nacional. Mas eu trabalhei lá. Eu me lembro que resolveram acabar com o futebol. Eu fui para fazer futebol. E José Jorge, que era aquele da Bola de Ouro, o JJ, acabou o futebol. Aí o José Jorge falou, vou botar você no jornalismo, você vai ser o diretor de jornalismo. Eu falei, não entendo nada de jornalismo. Senta aí, fica aí. Eu trabalhei lá na Federal, trabalhei com Mário Silva, Loureiro Neto já tinha saído, Zolo Rabelo, Rujani Martins, comentou muito o jogo para mim, o Rujani. Rujani, vocês devem conhecer o Rujani, né? O Rujani é pai do Alexandre, diagramador. O Rujani é um espetáculo de comentarista, não? Show. Não sabia disso, não sabia. Comentou para mim muito em São Januário, sempre elegante. Maravilha. Eu saí da Federal em 71. Oi? Pode falar, Luiz Antônio. Eu saí em 73 para 74 da Federal, da Rádio Tupi. Federal, atual manchete, lembrando, ainda no ar, por incrível que pareça, nos 760 kHz. Transmitido direto de São Gonçalo. Luiz Antônio, eu também trabalhei na Rádio Federal, mas um pouco depois que você saiu. Antes da Rádio Cidade. Você pegou a Abud lá? Em Abud, claro, no jornalismo. Figuraça. A Marion Monteiro, que era jornalista, estagiária, não é? Depois foi para a JB. Você falou aí do Jorge Davidson, que depois se tornou um grande profissional das gravadoras. O Marcos Kilzer, o Carlos Sigaman. Essa turma toda estava lá. Pois é. Foi uma escola, todos eles... E teve um episódio que a Rádio Federal foi a rádio de rock mais importante, né? Ao longo de muitos anos. Até que um dia eu cheguei lá, estava um ambiente, né, triste pra caramba, não sei o quê. Aí a rádio tinha acabado a sua função de rádio rock, né? E colocaram o Paulo Bob, né, estreando o programa. E eu achei super legal que o Paulo Bob foi na sala da gente e falou assim, olha, eu sei que, né, a rádio de vocês é outra coisa, né, mas eu queria que você recebesse com carinho quando entrasse com o cavalo. Aqui. Eu achei que era uma figura de linguagem, não sei o quê. Não, mas ele começou com o som do cavalo entrando. Paulo Bob e tal. Aí eu falei, pô, o cavalo do cara... Aí... Imediatamente eu gostei do cara. Aí o Marcos falou assim, você já virou a casaca? Eu falei, não, o cara disse que ia entrar com a bola. Daí a virou popular. E aí teve um dia que o estagiário de jornalismo, entendeu? Falou assim, olha, deu um problema no Chile. Nunca me esqueço disso, Mansur. Falei, o que foi? Não, deu um problema no Chile. Um tal de Pinochet deu um golpe de Estado. Mataram o presidente, o tal de Allende. Assim mesmo. Eu falei, então tá, lê isso lá no ar. Deu no ar. Né? Aí ele chegou no ar e falou assim, quem é que estava no ar? Acho que era Budi. Falou assim, fala, fulaninho. Já era popular a rádio. Fala, fulaninho, o que manda? Ah, o negócio é o seguinte, teve um problema no Chile
que mataram o presidente e o general deu um golpe de Estado. Aí o Abud, coisa da vida, coisa da vida. Eu nunca me explico, coisa da vida. Golpe de Estado, coisa da vida, acontece. Vida que segue. Vida que segue. Continua, vai. Era o J. Abud. Rádio Federal no 10º andar. Entendeu? Eu vi esse Abud, entendeu? Descer o microfone pela janela, não sei quantos metros de fio, ir lá para a calçada e fazer um programa chamado O Homem na Rua. Né? Aí ele ficava lá embaixo ao vivo, na Federal. Estamos aqui, O Homem na Rua, está em frente à a Rua da Conceição 99. Pode vir aqui que eu estou aqui. Aí começou a juntar gente. Né? Começou já aí ouvindo. Aí o Marcos, meu Deus do céu, e a nossa rádio? Aí o Abud lá, meu amigo, larga o fio. Não, eu pedi com educação. Larga o fio, daqui a pouco a pancadaria. O Homem da Rua se embolou. O cara não tirou do ar, não. Mas é perigoso, né? O cara ele tentou, né? Ele tentou. Entendeu? Larga o fio. Começou assim, larga o fio. Não vê, não. E, Olan, e olha como essas ações são precursoras hoje, né, no dia que a gente está gravando esse episódio. A Rádio Tupi botou uma tenda em São Gonçalo, no bairro Zé Garoto, e apresentou alguns programas de lá, dialogando ali diretamente com a população, é claro. Na época, como você falou aí na Federal, Olan, era algo mais artesanal, feito no improviso ali na hora. Hoje em dia, com a estrutura, organização, mas a essência é a mesma, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que o Milton falou que a música tem que ir onde o povo está e o rádio tem que ir atrás da música. Entendeu? Eu acho que uma rádio como a Tupi é louvável, sabe, colocar uma tenda em São Gonçalo. Devia ter outras tendas em outros lugares, que as pessoas precisam ver o rádio acontecer. Aquilo que o Mansur falou. O cara, quando vê o rádio, ele se apaixona. Quando ele vê o cara falando, ele se apaixona. Porque qualquer coisa, aquele cara ali está falando comigo. Entendeu? E é muito importante. É muito importante. Maravilha. Poxa, Luiz, que legal falar contigo. A gente ia entrevistar você só sobre a Rádio Fluminense, mas você também, como jornalista, nos entrevista também, né? Faz perguntas. É um papo de amigos, é uma conversa de amigos com muita saudade um dos outros. Muita saudade, muita saudade. Isso aí é uma coisa que não dá para resolver essa saudade, porque eu tenho, Mansur, cada cena que eu vivi contigo na Rádio Cidade, elas são assim, tão claras na minha cabeça. Uma vez nós estávamos indo para o restaurante e você tinha uma comida especial que você levava para almoçar, estava conversando, era macrobiótica, se não me engano. Teve uma época que eu estava na macrobiótica, uma coisa assim. Podia ser. Conversamos sobre existência, e era uma coisa que saía do estúdio. Quer dizer, não era assim. Teve aquele carro Paraty, que você for comprar, lembra? Paraty Foi branco, você que conseguiu um preço barato para mim. Eu vejo aí você não havia uma Niterói. Foi. Pegar só Paraty. Isso aí é uma coisa que, sabe, eu não esqueço, essa camaradagem, né? Com você, com o Romilson. O Romilson é o cara que tem um carinho pelo Romilson especial. E eu tenho é impressionante o que ele sabe de memory, de música, né? Foi de Rádio Amoio. Então, é uma história que não tem como não ter saudade, né? Eu tenho saudade da Praça Mauá, que eu passava em frente à Rádio Nacional para ir para a Rádio Tupi, que era na Venezuela ali. Eu olhava e falei assim, eu queria trabalhar aqui. O meu sonho era trabalhar na Rádio Nacional, não por causa da Rádio Nacional ali, não, por causa da história da Rádio Nacional. Imaginando aqueles programas de auditório. Aí ficava imaginando o Calbi entrando ali, tascando o Calbi, os fãs, não sei e tal. Chegava na Rádio Tupi, aquele prédio monumental da Venezuela, ali, cheio de fã, esperando Paulo Lopes sair, Paulo Barbosa sair, ou então Aguinaldo Timóteo, que ia lá. E tal, você entrava naquela rádio. Aí aquilo tudo de época, né? Aquelas coisas assim. Aqui foi inaugurado o estúdio tal. Como na Roquete Pinto, uma vez eu vi o estúdio Nelson Sargento. Não é isso que tinha lá? Tem lá. Em Dos Povos. Pois é. Tem lá. Eu falei que beleza.
Nelson Sargento é o nome de um estúdio. Entendeu? Por isso que eu fiquei louco, uma época que tiraram o nome Roquete Pinto, puseram 94. Como é que tira o nome do criador do rádio? Ainda bem que voltou. Né? É verdade. Entendeu? Essas coisas que, sabe, o Museu da Imagem do Som vai reservar um espaço generoso para o rádio lá na sede da Avenida Atlântica. Me disseram isso. E generoso. Sabe? Vão ser totens, sabe, com muito material tocando, de época. O rádio merece isso. Merece porque ele está na memória das pessoas afetiva, mas ele está presente hoje. Está presente. Hoje que eu estava... Sempre que eu pego um Uber, um táxi, eu fico prestando atenção. Tem uma rádio chamada Positividade, já ouviu? É nova. Positividade FM. Hã? 104,5. Positividade FM. Estão indo na fala. Está interessante ali. E daqui a pouco tem um vitrolão, daqui a pouco tem uma rádio, o cara não está falando, observa só, o cara para. O motorista para, ele não muda. Quando está falando alguma coisa. Eu insisto em dizer, o rádio é a fala que a gente precisa ouvir e precisa ter o espaço para o cara falar. O ouvinte precisa falar. Ele precisa nessa tenda que você falou, Vitor, da Rádio Tupi lá, na praça, que é Zé Garoto? Qual é a praça lá? Foi na praça do Zé Garoto, se eu não me engano. Vai lá, fala. Isso é fundamental. Tanto é que, estamos nós aqui falando, sabe? Com o maior prazer, sabe? Com muito prazer. E realmente, o Mansur tem razão, com muita saudade, porque eu não imaginava que fosse tão rápida a mudança. Assim, sabe? Ainda estou meio tonto com essa mudança, sabe? Você internet, não sei o quê, e de repente download, e que o disco não tem mais CD. Eu fiquei meio zonzo, sinceramente. Eu fiquei meio zonzo, assim, mas está dando para levar, Que legal. Luiz Carlos, meu amigo, suas palavras aí no final do programa, o que você gostaria de dizer? Eu? Isso. Sou eu? Não, só para reforçar, né, o rádio, o ex-árbitro José Roberto Reit, ele me contou, o Reit já estava comentando na televisão, era comentarista de arbitragem, ele disse que pegou um táxi no Rio e, conversando com o motorista do táxi, aí o taxista falou para ele, você é José Roberto Reit, não é? Ele falou, sou, por quê? Eu reconheci a voz pelo rádio, que eu estava comentando numa rádio também. Ele aparecia na televisão e o taxista o identificou pela voz no rádio. O Reit contou isso para a gente. Impressionante. Beleza. Muito presente. Vitor, o que você gostaria de dizer, meu amigo? Agradecendo sua presença, tá? Sua colaboração, ajudando muito na divulgação do Caixa Mágica, a nova geração em ação. Essa cabeça boa, né, Luiz Antônio? Total. O Vitor tinha que ser repórter do Caixa Mágica. Trazendo novidades. Isso. Mansur, obrigado pelo convite. Obrigado, Lula, pelo convite também. Meu amigo Lan, com quem eu divido redação todos os dias. Prazer trabalhar com alguém que é um espelho, né? Para quem gosta de rádio. E, é claro, que honra extrema estar ao lado de vocês aqui na Caixa Mágica. 3 profissionais que, se um dia eu puder ser 20%, 30% do que vocês representam, eu já estarei imensamente satisfeito. E que delícia a gente poder falar sobre essas memórias. E o rádio é isso. O rádio não é só um meio de comunicação. O rádio encanta não só quem faz, como também quem ouve. E esse é o recado que eu gostaria hoje de deixar para toda essa galera incrível ligada aqui na nossa Caixa Mágica. Obrigado, Lan. Um grande abraço. Foi um prazer poder colaborar nesse bate-papo contigo. Um abraço, amigo Lula. Um abraço a você também, Mansur. E, é claro, espero poder estar junto de vocês nas próximas. Muito prazer. E ao ouvinte também, né, que nos acompanhou, muitíssimo obrigado. É a nossa singela homenagem ao centenário do rádio no Brasil. Sempre lembrando de Roquete Pinto, Villa-Lobos, todos os locutores, locutoras, técnicos, todos jornalistas,
aqueles que fizeram e fazem o rádio acontecer. Muito obrigado a você pela companhia, porque o ouvinte, sem o ouvinte também, não tem rádio. Né, Luiz Antônio? Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Tem que ter mão dupla. Isso aí. Tchau, gente. Obrigado. Abraço. Fluminense FM, 6 horas. A ousadia, a ansiedade, a busca incessante das coisas novas e criativas impuseram que os rumos das FMs cariocas sofressem alterações. Profundas e revolucionárias alterações. A Rádio Fluminense FM Estéreo é uma prova palpável dessa nova mudança. Agora nós estamos entrando no ar com a brancura da ousadia, o calor da criatividade, a independência audaz e faminta dos tempos modernos. A nova Rádio Fluminense é mais uma em 16 FMs no Rio, mas certamente será uma rádio absolutamente especial. A partir de agora você terá contato com sons que marcaram época, com sons que você nunca ouviu, com o absurdo, a inteligência, a agressividade e a sensibilidade dos grandes criadores da história musical do mundo, que aqui na Fluminense FM terão aterrissagem forçada. Queremos fazer um agradecimento especial ao jornalista Samuel Weiner Filho, que conosco gerou esse projeto. Agradecemos também a Maria Lúcia Guimarães e a Eliakim Araújo pelas manifestações de carinho, fé, incentivo e apoio. A Fernando Mansur, Carlos Tausend, Marcos Kilzer Amorim, Maurício Figueiredo, César Mota, Alfredo Ribeiro, Maurício Kubrusli, Guimarães, Ana Maria Machado e a todos aqueles que de uma forma ou de outra acreditaram em nosso trabalho. Muito obrigado. Com você, Selma Boiron. Bom dia, 6 horas, The Who. Acabaram de ouvir. Caríssimos ouvintes, obrigado pela atenção a mim tão dispensada. Programa A Caixa Mágica. 100 anos da voz do rádio no Brasil. Apresentação: Fernando Mansur e Luiz Carlos Silva.